Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 4. Nós vamos estar indo lá para o final desse evangelho. Marcos, capítulo 4, versículo 26. Nós vamos ver hoje duas parábolas. E as duas falam sobre semente. Marcos, capítulo 4, versículo 26 até o versículo 34. Diz assim a palavra de Deus. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Disse mais: por que poderemos comparar o reino de Deus? Ou por que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se alinhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes punha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Amém. Vamos orar, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que é maravilhosa, que podemos ter acesso a ela e a ser edificados pela leitura, porque é o Senhor mesmo falando aos nossos corações. Mas como é bom, Deus, poder também ter esse momento do culto, onde o Senhor fala com as nossas vidas através da exposição da palavra. Por isso eu te peço, Deus, abre os nossos corações, para que venhamos a receber a tua palavra, e que assim o Senhor gere em nós vida, nos dê ânimo, nos dê alegria de poder pertencer ao Senhor, e que assim possamos, através do teu Santo Espírito, colocar a tua palavra em prática. Que o teu nome, Deus, seja agradecido e glorificado hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, você já se sentiu desanimado com o que você vê ao seu redor? Talvez você olhe para a sua vida espiritual e veja fraquezas, né? Olhe para a sua família e veja resistência ao Evangelho. Olhe para a igreja e perceba que existem poucos frutos, desafios grandes, começos pequenos. Parece que estamos sempre tentando, orando, lançando sementes, mas não vemos os resultados. Isso não é novo. Foi exatamente assim no tempo de Jesus. Ele estava ensinando ao alívio, à beira-mar, cercado por uma multidão curiosa, mas em sua maioria uma multidão que via aquilo de forma superficial. E a gente vê os religiosos que os rejeitavam, os discípulos ainda não entendiam muito bem, por isso Jesus falava por parábolas, e como diz o texto, ele explicava parábolas para os seus discípulos, para que assim eles entendessem de forma consciente aquilo que exatamente Jesus estava querendo trazer com essas parábolas. Nós vamos ver o reino que ele anunciava parecia fraco, invisível, sem sinais de glória. E a pergunta que faziam e também podemos fazer é: onde está o poder de Deus? Aonde está o poder de Deus? E muitas perguntas que eles levantavam quando olhavam Jesus será que é esse o Messias? Ou então, cadê o Messias que vinha com força, que vinha com poder? Foi nesse cenário de expectativas frustradas que Jesus contou duas parábolas que são conforto, que são bálsamos para nós hoje. A da semente que cresce sozinha, como a gente vê nos primeiros versículos, e da semente de mostarda, que se torna uma grande árvore. Com elas, Jesus revelou que o reino de Deus não cresce como os reinos deste mundo. Ele não depende de números,
não depende de força humana, de estratégias políticas e nem de visibilidade imediata. Nós vamos ver que o reino cresce de forma invisível, mas real, humilde, mas poderosa, silenciosa e imparável. E essas parábolas falam diretamente conosco hoje, com cada coração desanimado, com cada igreja em processo de restauração e revitalização, cada família esperando pela salvação de alguém, cada discípulo lutando com seus pecados que parecem que continuam sendo persistentes na nossa vida. Jesus nos convida a olhar para o reino com os olhos da fé e não com os olhos da carne. Por isso que hoje nós veremos, à luz dessas palavras, que o reino do Senhor, ele é invisível, irresistível e vivo. O reino, primeiramente, ele cresce, mesmo quando a gente não percebe. Isso está no versículo 26 e 27 desse Evangelho, e também está no começo, no versículo 30 e versículo 31. Jesus, ele apresenta parábolas distintas, mas com um ensino complementar. O reino de Deus cresce, e é isso que ele quer dizer com essa parábola. Essa é a verdade central. Ele está crescendo agora, não segundo as expectativas humanas, mas segundo os propósitos soberanos de Deus. Na primeira parábola, olhe comigo, versículo 26 e 27, que diz assim: Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão, cheio da espiga. Nós podemos perceber que no começo dessa parábola, Jesus fala de um homem que lança sementes na terra, e depois disso ela cresce por si mesma, sem que ele saiba como. A imagem é forte, é um crescimento automático. Essa palavra por si mesma significa como se fosse automático. Sabe uma porta automática, que quando a gente chega, ela simplesmente abre? Ainda que a gente saiba que aquilo é uma tecnologia que foi feita por homens, mas a gente sabe que a gente não fez nada para ela abrir. A gente chegou perto, ela simplesmente abre. O automático nesse trecho significa que o processo não depende de nenhum esforço nosso, ou muito menos da compreensão do agricultor. Ele simplesmente semeia, ele dorme e acorda e segue a sua rotina, mas o crescimento acontece. É um crescimento silencioso, um crescimento oculto, um crescimento misterioso e um crescimento inevitável. E com isso aprendemos que essa é a natureza do reino de Deus. Quando a gente olha para a segunda parábola da semente de mostarda, no versículo 30 e 31, nós vamos ver que reforça esse ensino ao falar do tamanho da semente. É a menor de todas as sementes. Ou seja, ela é, comparada ao seu tamanho, muito simples ou que não tem grande valor devido ao seu tamanho. Jesus compara o reino ao menor de todos os grãos semeados. A semente de mostarda era propriamente conhecida por seu tamanho minúsculo. E, no entanto, uma vez lançada na terra, cresce até se tornar a maior das hortaliças, com galhos que abrigam até pássaros. Veja como essas parábolas elas estão juntas com um propósito maravilhoso e que elas se iluminam mutuamente. A primeira enfatiza a modo do crescimento do reino. Ele é misterioso, ele é contínuo e ele é garantido. Vai acontecer o crescimento. A segunda destaca o contraste entre o começo insignificante, bem pequeno, mas o resultado ele é impressionante. Quando a gente olha para a realidade de Jesus, esse ensino que Cristo estava dando, essa parábola que ele estava falando, quando Jesus pronunciou essa parábola, o cenário era de frustração, era de confusão e de oposição. Israel vivia sob o domínio romano, ansiava por um Messias político e poderoso, que viesse tirar Roma do poder e agora pudesse restaurar o poder de Israel e de Jerusalém. A expectativa popular era que o reino de Deus viesse com força, com visibilidade, com vitória militar. Mas o que viam dentro deles?
um carpinteiro de Nazaré, sem exército, sem tempo e sem prestígio. Um grupo de discípulos que ele estava juntando, completamente ignorantes, pescadores simples, coletores de impostos, frágeis e cheios de dúvidas. Por isso que Jesus explicava a eles as parábolas, porque talvez fosse só eles poderiam entender de forma totalmente equivocada. Mas Jesus estava discipulando aqueles homens, como a gente viu na parábola do semeador. Milagres aconteciam através da vida de Jesus, mas também a gente vê nesse capítulo todo, no decorrer do Evangelho, uma crescente oposição dos fariseus, dos escribas e até dos próprios parentes, que acreditavam que ele poderia estar fora de si. Quando Jesus ali proclama o reino, ele era confrontado religiosamente pelos fariseus e escribas, que o acusavam de quebrar a lei e blasfemar e se associar a pecadores. Ele também encontrava confronto politicamente. Roma via qualquer anúncio de reino como suspeita de uma revolta, porque o único reino que era legítimo e deveria ser enaltecido era o reinado de Roma. Então Jesus falar sobre o reino, isso era motivo para receber confronto. E também ele recebia confronto cultural, quando ele contrariava as normas de pureza, de exclusão e de mérito. Como a gente vai ver no decorrer do Evangelho, ele toca aqueles que não deveriam ser tocados. Ele fazia coisas que as pessoas não diriam que não eram para fazer. Mas ele é o Senhor de todas as coisas. E ele mostra como é o seu reino. É nesse contexto de tensão e descrença e aparência de fracasso que Jesus diz: o reino está crescendo. Mesmo que você não veja, mesmo que pareça pequeno e desprezível, ele vai frutificar. E essa é uma mensagem poderosa para os discípulos, porque viu o Messias rejeitado, uma comunidade frágil, poucos seguidores fiéis e muitos opositores. Mas Jesus, ele está ensinando aos seus discípulos e os chama a crer que o reino de Deus não depende da aparência, da força ou da lógica. Ele está operando algo invisível aos olhos, mas real, transformador e irresistível. O reino começou pequeno. Lembre comigo como começou esse reino. Um bebê em Belém, um carpinteiro em Nazaré. Afinal, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Era isso que ele dizia. Um grupo de pescadores, mas o que é pequeno aos olhos humanos é grande aos olhos de Deus. A pedra desprezada, como a gente vê no Salmo 118, ela torna-se a pedra angular, que dá alicerce, que dá sustento. A semente do reino é o próprio Cristo. Ele foi lançado no solo de morte, mas ele ressuscitou e agora cresce em todas as nações. Como isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a gente olha na realidade que nós vivenciamos hoje, um mundo que valoriza aquilo que é visível, aquilo que é instantâneo, o grande. Queremos resultados rápidos, ministérios que explodam, igrejas que viralizam. Quando a igreja não lota, pensamos que Deus não está agindo. Quando não vemos conversões imediatas, logo queremos desanimar. Quando oramos, evangelizamos, pregamos e a resposta parece pequena, duvidamos e perguntamos: será que realmente vale a pena continuar? E Jesus continua dizendo para nós essa noite: o reino cresce, às vezes em silêncio, às vezes demora décadas, mas ele cresce. Você pode não saber como, mas o nosso Pai, o nosso Senhor, que é o Rei desse reino, ele sabe todas as coisas e continua edificando a sua igreja. Você olha para a sua vida, para a igreja, para o mundo, e talvez somente as sementes pequenas, quase invisíveis. Mas, meus irmãos, não se enganem. Se a palavra de Deus foi lançada, ela crescerá. Você não precisa entender como, não precisa ter tudo sob o controle. O reino, ele continua crescendo. Confie, espere e continue semeando. Continue assim como o Senhor estava semeando. Ele nos chama também para semear, para lançar semente. Deus
continua trabalhando, mesmo quando a gente não vê. Nós podemos olhar para a história da igreja e perceber homens e mulheres que se levantaram lançando sementes e que pagaram o preço com a sua própria vida, lançando as sementes, e muitos deles nem sequer viram os frutos dessa semente que foi lançada. Quando a gente olha para William Carey, o pai das missões modernas, Carey foi para a Índia em 1793, por 7 anos. Ele pregou sem ver um só convertido. Foi desprezado por colonos ingleses e por nativos, e muitos chamavam ele e diziam: você está perdendo seu tempo. Mas ele continuou secando. Traduziu a Bíblia para diversas línguas indianas, e hoje há milhões de cristãos na Índia por causa daquela semente que cresceu misteriosamente. Talvez muitos cristãos recebem a mensagem do Evangelho e não sabem que essa semente um dia foi plantada por esse rapaz que passou 7 anos pregando e não viu sequer um fruto do seu trabalho naquele tempo. Nós olhamos o pastor de revitalização lá no sertão de Pernambuco. A igreja tinha apenas 8 membros, cansados e divididos. O prédio, a estrutura, estava caindo pelos pedaços. Ele começou visitando, pregando a palavra de forma positiva e fielmente, orando com paciência. Nos primeiros 3 anos de ministério, parecia não haver nenhuma mudança. Mas hoje a igreja tem vida, serve a comunidade e envia missionários. O reino cresceu. Também não uma grande mostarda, quando se achava que essa igreja estava fadada no mundo. E a gente olha para a semente da reforma. 1517, Lutero prega 95 teses em uma cidade significante da Alemanha. Um ato simples, um ato que era comum naquela época. Pessoas, quando iam ter algo para poder colocar como aviso, ela ia lá para a porta da igreja e prendia ali o seu aviso. E foi isso que ele fez. Ele não imaginava o que sugeria disso daí. Ou seja, quase imperceptível. Mas aquela semente lançou raízes que mudaram a história da igreja. E a gente se pergunta: como tudo isso aconteceu? Por que aconteceu? Será que esses homens eram muito bons? Será que eles eram perfeitos e não erravam nunca? Será que eles tinham um grande conhecimento de teologia? A resposta não é essa. Quando a gente olha para essas parábolas, a gente pode ver claramente que existe um autor atrás de todo o crescimento do reino de Deus. É o próprio Senhor do reino. É Deus que dá o crescimento. Por isso, nós agora entramos no segundo ponto da mensagem, que é o reino. Ele começa pequeno, mas cresce até abençoar muitos. E a gente vai ver que Jesus está ensinando que o reino de Deus não cresce segundo a lógica humana, mas por uma dinâmica própria, divina e vitoriosa. No versículo 27 a gente vê: ele dorme e se levanta, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, não sabendo ele como. O homem semeia, mas não controla o crescimento. Ele nem entende exatamente como acontece. A terra por si mesma produz o fruto, como a gente vê no versículo 28. E como a gente viu, a palavra usada está no original como automatê, que significa que é um crescimento de forma sobrenaturalmente natural. É Deus que faz. E a parábola do grão de mostarda, ela reforça esse contraste. Essa semente é a menor de todas, quase insignificante, mas cresce e se torna uma árvore com ramos acolhedores. O que é que Jesus está nos mostrando com isso? Que o reino, ele começa pequeno e imperceptível, mas carrega em si o poder de uma transformação radical. O povo que ouvia essas palavras estava em meio à pressão romana, como a gente já viu. Eles tinham acabado de passar por um silêncio profético de 400 anos, como a gente aprendeu, o período interbíblico, né, como a gente viu na escola dominical. Líderes religiosos, eles estavam corrompidos e havia total desesperança. A fé de Israel estava sufocada por ideologias distintas. A gente vai ver os zelotes
que eles esperavam o reino vir pela espada. A gente vê os fariseus que esperavam o reino que viria por um vigor moral. Os saduceus acreditavam que o reino viria por acordos políticos. E o povo comum, onde eles estavam? Eles estavam cansados, desiludidos, e eles ansiavam por algo que fosse visível e poderoso. Jesus dizia, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, o reino já chegou. Ele diz também, ele dizia para eles, ele está entre vocês. Ele vem como uma semente, ou então como um fermento que age em si mesmo. Quando a gente olha para a história da igreja, e eu convoco aos irmãos, se vocês já tiverem a oportunidade, estude um pouco a história da igreja. Veja como ela foi criada, leia o livro de Atos. Veja como aqueles homens e mulheres ali estavam trabalhando, pregando o Evangelho, falando sobre Cristo, pregando a palavra de Deus de forma fielmente. Mas veja também como muitos deles foram perseguidos. Como a gente vê logo no capítulo 8, Estevão morrendo. Quando a gente olha a igreja do primeiro século, os apóstolos semearam. Mas o que viram de imediato? Prisão, perseguição, dispersão. Como a gente acabou de ler anteriormente a mensagem, o texto de Paulo, ele estava preso, estava escrevendo a carta de Filipenses. Mas ele disse que aquilo ali era para a glória do Senhor, porque muitos ali já estavam ouvindo, ele estava preso por causa do nome de Cristo. E a igreja estava sendo edificada porque ouvia o testemunho de Paulo e estavam sendo encorajados para pregar o Evangelho. Quando a gente olha Pedro e Paulo, eles foram martirizados, Estevão apedrejado, João exilado. Aos olhos humanos parecia que o reino não estava crescendo, mas a gente vê, depois de tudo passar, que Deus, na verdade, não tinha esquecido aqueles homens, mas ele estava agindo na vida do seu povo. A igreja cresceu como uma mostarda em rachadura de pedra, invisível ao mundo, mas indomável ao toque divino. Como o Tertuliano disse, o sangue dos mártires é a semente da igreja. A plantação era silenciosa, mas o campo de Deus estava florescendo. E o que fazemos quando nós não vemos o crescimento? Quantos irmãos aqui podem estar já há um bom tempo na igreja, ou então outros irmãos já são crentes há um bom tempo, e talvez experimentaram a sua experiência religiosa, talvez a igreja que teve seus momentos com muitas pessoas, depois houve um esvaziamento, ou então que inicia hoje ver pessoas que, uma igreja que muitas vezes não cresce tanto. Como é que a gente fica diante disso? Como é que a gente olha essa situação? Quando não vemos frutos visíveis, muitas vezes a resposta que nós temos é o desespero. E em nome de Deus, nós podemos fazer coisas e podemos tentar forçar o crescimento com meios que não vêm do próprio Deus. Podemos usar estratégias humanas mundanas em missões e evangelismos, buscando números em detrimento de transformação. A gente, infelizmente, vê o fenômeno acontecendo no nosso país. Quantas pessoas se declaram evangélicos, mas a sua vida não mostra fruto desse evangelho? Quantas pessoas não amam verdadeiramente ao Senhor e não creem na mensagem do evangelho, não vivem para a glória de Deus? E muitas vezes a gente vê igrejas cheias que não pregam o genuíno evangelho e pessoas estão ali buscando, como aquelas multidões, somente milagres. Ou então outros buscam para o crescimento da igreja alinhamento com projetos políticos e muitas vezes dizem que é para defender os valores cristãos. Parece como se o reino fosse frágil e o reino precisasse ser protegido pelo poder humano, pela sua própria força, como se a gente precisasse instituir leis e um Estado que fosse teocrático para determinar que os outros vivam de acordo com o Evangelho. Mas, meus irmãos, quando a gente olha a palavra de Deus, o reino, ele não é por imposição, mas é pela pregação do Evangelho, que transforma corações de pedra em corações de carne.
que sentem, que são transformados, e a partir daí a sua vida possa ser montada para a glória de Deus, numa vida de santidade, buscando e vivendo de acordo com o Espírito Santo. Não é de forma política, mas é pela pregação do Evangelho de Deus que vamos ver crescimento e transformação na nossa vida. Quando a gente olha para trás, para a história da igreja, nem tudo foi tão bonito. Pessoas também olharam para a situação da época e acreditavam que precisavam ser levantados e colocar o reino de Deus através da espada. Como a gente viu, e a gente vê nas histórias, as cruzadas. E a gente viu que pessoas entenderam totalmente o Evangelho equivocado. E para isso nós devemos olhar para trás, como o povo de Deus, e dizer: aquele povo fez algo errado. E dizer que agora nós devemos viver de uma forma diferente. Mas muitas vezes, hoje ainda existem pessoas que querem reproduzir cruzadas de ontem e acabam atacando de forma culturalmente hoje, esquecendo que o reino ele não é por imposição, mas é uma transformação por dentro, mostrando os valores do reino, transmitido através da vida, através da forma como se fala, como se vive, e assim, no decorrer da caminhada, a semente vai sendo lançada através da pregação do Evangelho. Com isso, eu não quero dizer que não é importante que a gente defenda e queira com que as leis sejam de acordo com os valores cristãos. Não significa que a gente não deva produzir uma cultura que seja agradável ao Senhor. Mas o que eu quero dizer é que isso não é pregação do Evangelho. Não causa transformação de vida, mas faz parte do essencial, que é fazer com que o nosso mundo não seja deteriorado através de uma vida totalmente distante da vontade de Deus. Mas o reino, ele não precisa da nossa força, ele precisa da nossa fidelidade em lançar a semente do Senhor para a glória de Deus. A semente é o próprio Cristo. Quando a gente olha lá Gênesis 3,15, a gente vai ver que vai vir aquele que seria a semente da mulher, que é Cristo, aquele que esmagou a cabeça da serpente pela cruz. E ele mesmo disse: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Foi isso que o Senhor fez. Ele morreu para que a partir dessa morte e ressurreição pudesse germinar o reino que não tem, que é invencível, que não tem como ser destruído e que não é de acordo com esse mundo, mas é o próprio Deus que diz como é o seu reino. Quando olhamos para a nossa igreja, que está passando por um processo de revitalização, como é que você olha para a nossa igreja? Você olha para a nossa igreja sempre pisando? Ela parece pequena, esquecida ou frágil. Talvez o sol esteja duro, a chuva escassa, os frutos escassos. Mas a gente não deve confundir em nenhum momento aquilo que a gente acha frágil, pequeno, ou então silêncio, como abandono. Mas a gente pode ver através dessa parábola que o reino, ele não precisa de um grande espetáculo, mas ele precisa de semeadores fiéis. Por isso, quando a gente olha todo o processo de revitalização, ele começa com uma pregação genuína do Evangelho e com uma evangelização e proclamação do reino pelo seu povo, pelos membros da igreja. É quando eles começam a entender que eles fazem parte dessa igreja e eles começam a lançar as sementes, porque assim o Senhor mesmo, que é o Senhor que frutifica e faz com que essas sementes germinem, ele está completamente interessado e ele está agindo no meio de nós. Nós não precisamos, para esse processo, nós não precisamos de defensores exaltados, mas nós precisamos que haja entre nós e através de nós proclamadores obedientes. E nós não precisamos de fórmulas mágicas, nós precisamos da palavra de Deus. O
O seu papel, o nosso papel como povo de Deus é lançar a semente. O crescimento, meus irmãos, é com Deus. Ele nunca deixa de agir, mesmo quando a gente não vê nada acontecendo de forma grande e visível. Ele continua agindo. Nós precisamos crer, nós precisamos orar, nós precisamos ser obedientes, continuar sendo perseverantes no Senhor. E agora a gente entra no último ponto, que é no final das parábolas. O reino, ele combina com uma colheita gloriosa e uma missão que abençoa nações. Olha o versículo 29 primeiro. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a força, porque é chegado a ser. E no versículo 32, que diz assim: e cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes anos, a ponto de as aves do céu poderem se alinhar à sua sombra. A colheita é o cuidado final do Senhor para o seu povo. A imagem da foice e da ceifa pode à primeira vista trazer medo, porque afinal, depois que tudo está bonito, a espiga aparece, vem uma faca e passa ali naquele fruto. Parece um sinônimo de morte, um sinônimo de fim. Mas quando a gente olha esse texto, a palavra de Deus está falando exatamente sobre juízo, de separação e de fim. Mas para aqueles que estão em Cristo, essa imagem não deve focar em nós mesmos, mas deve trazer para nós esperança, consolo e segurança. A colheita é o momento em que o fruto é reconhecido, é recolhido e guardado. Quando a gente olha isso, não há desperdício, não há abandono, mas há um propósito de Deus e cuidado com aquela árvore que foi semeada por Ele, que foi plantada, que cresceu e que frutificou. Jesus, ao falar da colheita, está nos lembrando que a história da humanidade, ela não é como muitos dizem cíclica, redonda, mas ela tem um início e um fim. Mas isso tudo é com propósito, rumo ao fim determinado por Deus, que é a plenitude do reino e a glorificação do seu povo. Por isso que a gente encontra em Mateus 13, que diz assim: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão no seu reino. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Isso nos confronta com uma pergunta, que lembra também uma outra história que Jesus conta, que é sobre joio e trigo. Como nós estamos crescendo? Estamos crescendo como trigo, como bom fruto, ou nós estamos sendo um joio? O juízo final é glorioso para o reino de Deus, mas ele é terrível para os que rejeitam a palavra. Por isso que a mensagem é clara: não há neutralidade no campo do reino. Como igreja, nós não devemos, não vivemos no medo do fim, mas na verdade o nosso coração deve almejar por essa expectativa da consumação. Porque quando a consumação vier, nós estaremos diante do nosso Senhor. Ele estará nos resgatando, nos levando para perto. Isso é uma lembrança que o Senhor da Seara não se esqueceu da sua plantação, mas que Ele virá. E isso é uma boa notícia para os seus. Nossa esperança não está nos ciclos da cultura, mas na colheita certa e final do nosso Salvador. A imagem da colheita também aponta para a realidade de uma igreja invisível, composta por todos os santos de todas as eras. E como isso é importante a gente perceber, porque às vezes a gente vem para a nossa igreja, a gente sofre os nossos problemas, mas a gente deixa de perceber Deus trabalhando de forma gloriosa, não somente agora na nossa época, mas como Ele tem trabalhado durante toda a história da humanidade. Ele continua chamando o povo para ser seu povo e Ele ser o seu Deus. Como isso é maravilhoso a gente perceber isso, porque o reino está sendo colhido dia após dia. Quando o Senhor recolhe para si os seus filhos, Ele está levando eles para a glória. A semente que germina e amadurece em vida piedosa é cuidada pelo Senhor até o fim. A morte para o crente, ela não é derrota, mas a força suave do Pai, que
dizer como salmista: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Como nós, igreja visível hoje, que estamos aqui vivendo a realidade do reino de Deus, com todas as nossas lutas, muitas vezes a gente vê divisões, fraquezas. Isso faz parte de algo que é muito maior. A igreja que está sendo reunida desde o Éden até a Nova Jerusalém. E isso nos dá uma unidade e esperança. Nós não somos os únicos, nem os primeiros. Nós somos povo, e parte, e o povo eterno. E uma seara que está sendo colhida com graça, geração após geração. E como isso é precioso a gente ter olhar para essa história do povo de Deus. E não olhar como sendo um povo distante, mas se reconhecer dela. Nos primeiros apóstolos, nos pais da igreja, na igreja que começou a caminhar até chegar até nós podemos olhar com graça e se alegrar com isso, porque fazemos parte desse povo que o Senhor tem chamado. Quando a gente olha também para a segunda parábola e o final dela, o grande mostarda, ela culmina com a imagem dos santos frondosos que acolhem as aves do céu. Essa imagem carrega uma poderosa correção teológica e missionária. Enquanto os judeus que esperavam o reino nacionalista, exclusivo e político, Jesus ele revela um reino acolhedor, espiritual e global. As aves do céu, elas não estão aí sem um propósito. Elas mostram exatamente o propósito de Deus em alcançar não somente o povo judeu, mas também os povos gentílicos, como a gente vê o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Mostra que o reino não está confinado em Israel, mas ele é destinado a abençoar todas as nações, como foi prometido quando ele chama Abraão em Gênesis, no capítulo 12. A árvore que brota da pequena semente, ela se torna refúgio para muitos. Não apenas para os de dentro, mas especialmente para os de fora. Essa imagem para aquele povo pode ser muito estranha, porque a árvore que se alinha em uma árvore pode prejudicar os frutos. Mas quando a gente olha para Jesus, quando usa essa parábola, ele quer mostrar exatamente porque o reino de Deus não consiste somente em palavra, mas em poder. Ele continua salvando o seu povo. E como igreja hoje, essa igreja, essa imagem nos chama também a ser ramo e abrigo, ser parte do reino, que é acolher, que é trazer as pessoas para perto, que é discipular e enviar. A igreja local deve ser uma sombra fresca para aqueles que estão exaustos, um abrigo seguro para o pecador, para que eles possam ouvir a mensagem do Evangelho, ser confrontado pela palavra de Deus, e assim ele possa ser edificado e transformado pela genuína semente. Assim como nós somos confrontados no nosso pecado. Não é que o pecado não vai ser confrontado pela palavra de Deus, mas que as pessoas que se sentem pecadoras e perdidas, que acham que não devem ser alvo da graça de Deus, elas devem encontrar as portas das igrejas abertas, para que elas entrem e ouçam a mensagem, e assim elas possam ser transformadas pela mensagem do Evangelho. Porque um dia foi isso que aconteceu com a gente. Foi isso que aconteceu quando nós éramos distantes do Senhor. E talvez muitos ainda encontrem essa realidade. Muitos ainda não encontraram, não germinaram a palavra de Deus. Nós devemos ser, como igreja do Senhor, um testemunho visível e um reino invisível que está se espalhando pelo mundo inteiro. Por isso, quando a gente olha essas parábolas, nós podemos olhar também para a história da igreja presbiteriana do Brasil e perceber que através de um missionário, Simon, ele chega aqui, sendo chamado por Deus, e ele começa a pregar para um povo que tinha cruz na frente das suas casas, mas quando ele ia questionar sobre o que significava a cruz, essas pessoas não sabiam os seus significados, porque aquela religião tinha sido imposta para eles, e para que eles pudessem fazer parte, eles se penduravam a cruz.
E essa foi a porta de entrada para a mensagem do reino. Ele começou a pregar sobre o Cristo da cruz. E hoje nós estamos aqui, fruto de uma pequena semente que foi lançada por um missionário que saiu de longe para vir aqui, sem conhecer a língua, sem viver culturalmente, mas que ele começou a aprender e a viver de forma graciosa, com fidelidade, conduzido pelo Espírito Santo. Como igreja hoje, nós podemos ver que as parábolas que Deus nos contou, a da semente e da semente de mostarda, que cresce até se tornar árvore, nos ensinam a verdade essencial para a caminhada cristã. O reino de Deus não depende da nossa própria força, mas da fidelidade do nosso Senhor e Rei. Por isso, gostaria de trazer para os irmãos algumas aplicações, para que assim nós venhamos a ser confrontados, consolados e edificados com tudo isso que a palavra de Deus nos ensina. Quando a gente olha para essa parábola, ela nos ensina que muitas vezes, muitos de nós oramos pelos nossos familiares que ainda não encontraram o Senhor, que ainda não foram transformados pela palavra. E às vezes nós ficamos tristes com isso. A parábola de hoje nos lembra: continue lançando a semente. Você pode não ver frutos hoje, mas o reino cresce, mesmo quando não percebemos. Lembre-se, foi assim que um dia Deus agiu com as nossas vidas. Não desanime com o silêncio daquela que está ouvindo, daquela pessoa que você tanto ama, que você gostaria tanto que ela amasse o Senhor. Mas confie no processo do reino que é visível. O Senhor é Ele que é responsável pela transformação do coração. Então continue orando e semeando a palavra. Para nós que estamos na igreja de revitalização, o reino de Deus, ele não é movido pela pressa, como muitas vezes o mundo nos impõe, mas ele é movido pela fidelidade ao Senhor. O crescimento pode parecer muitas vezes lento, os bancos ainda podem estar vazios, os desafios podem parecer numerosos, mas a palavra que está sendo pregada e vivida não voltará vazia. Deus está agindo, ainda que muitas vezes a gente não perceba como. Creia no Senhor, Ele continua edificando a nossa igreja. E para nós, que muitas vezes lutamos contra o pecado, nós precisamos confiar no processo. Talvez muitos de nós possamos nos sentir fracos, imperfeitos demais, mas podemos olhar para trás e perceber que a semente que foi germinada no nosso coração, ela já começou a fazer alguns frutos. Nós já não somos mais os mesmos. Nós temos sido transformados diariamente pelo Senhor. Certamente muitos de nós já abandonamos alguns pecados. Talvez outros ainda não. E a mensagem nos lembra: continue perseverando, buscando ao Senhor, que Ele certamente nos ajudará nesse processo de santificação. Ele continua edificando a nossa igreja, continua edificando a nossa vida. Nós podemos ver também que o reino avança a partir de pequenos começos. Para a família que ora com lágrimas, a menor semente do Evangelho pode se tornar uma árvore frondosa. Talvez você pense: eu já falei tantas vezes, eu já orei, já chorei, mas nada mudou. A cruz, ela também parecia que tinha sido o fim desse igreja. Até que veio o terceiro dia, e Cristo veio e ressurge. E aí a esperança ela vive. Por isso, nós precisamos continuar semeando. O reino sempre começa nos pequenos começos. Para a igreja que recomeça, para a igreja que está no processo desse recomeço, dessa revitalização, talvez hoje pareça tudo muito pequeno. Poucos membros, poucos recursos, muita terra seca, mas Deus Ele ama trabalhar por meio daquilo que é pequeno, improvável e muitas vezes desprezado. E nós já temos experimentado isso. Quantos irmãos têm se chegado até a igreja? Quantos membros já foram recebidos? Quantas coisas nós podemos glorificar a Deus, como o vídeo que o pastor Marcos postou recentemente no Instagram da igreja.
Quantas coisas podemos olhar e dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Mas muitas vezes nós ainda queremos que o reino avance, que a igreja cresça. E às vezes nós podemos ficar desanimados. E nós precisamos crer que um dia várias coisas começaram com pequenos começos, assim como foi aqui na nossa igreja. Mas nós podemos perceber que Deus já está trabalhando. E como é bom poder ver Deus respondendo às nossas orações. Muitas vezes nós estamos cansados por lutar contra aquele pecado que muitas vezes nos fez. E aí a gente não lembra do crescimento do grão de mostarda. Ele é lento, mas ele é seguro. Há pecado ainda? Sim. Nós precisamos também ver não somente os pecados que há dentro de nós e a qual lutamos, mas também precisamos olhar para outras perspectivas. Deus tem feito coisas na nossa vida que está frutificando. Nós devemos reconhecer também isso. Olhe como Jesus ele veio. Olhe como a cruz ela surgiu. De Belém, como estábulo, como bebê. E isso nos aponta para o povo de Deus, que agora é numeroso, continua crescendo. A igreja do Senhor continua crescendo. E glória a Deus por isso. Por último, eu gostaria de trazer aquilo que nós vimos por último: o reino que combina em glória e bênção para todas as nações. Muitas vezes nós tememos a morte, ou então nós tememos o futuro. A colheita, quando a gente olha para essa imagem da foice, nós precisamos olhar como o cuidado final do Senhor por nós que somos filhos e filhas do Senhor. Nós precisamos olhar para a morte, para o futuro, não com medo, mas nós precisamos olhar com segurança em Cristo. Nós não caminhamos para o caos, como muitos dizem, ou então para o fim, onde não vai haver mais esperança. Mas nós olhamos para uma colheita, onde o Senhor tira o seu fruto para um outro fim. Nós não estamos em um ciclo de desespero, mas é uma história que caminha para a redenção final. E a promessa que o Senhor nos garante é de uma vida maravilhosa junto a Ele. E como vai ser maravilhoso no dia que o Senhor nos levar para o perto dele. Que nós possamos olhar para o futuro e para a morte com esse olhar de esperança e de graça, que é um futuro glorioso. Para a igreja visível, para nós hoje, os nossos desafios, nós podemos olhar para a igreja, ainda há crescimento de joio e de trigo junto, ainda há conflitos, ainda há sofrimento, mas a igreja verdadeira, ela continua sendo reunida, o reino continua colhendo os santos dia após dia. A história da salvação ainda está sendo escrita com tinta do sangue de Cristo e das lágrimas dos seus filhos. E isso nos leva a gente poder orar e continuar perseverantes na proclamação do reino de Deus, percebendo que o Senhor continua agindo, missionários ainda continuam sendo enviados para diversos lugares, ainda onde o Evangelho ainda não chegou. O povo de Deus ainda continua crescendo no nosso bairro, na nossa cidade, ainda que aparentemente a gente não veja tantas coisas acontecendo assim, mas o Senhor continua proclamando o seu reino, continua edificando a sua igreja para a sua glória. E por último, para nós, igreja local, que pode parecer muitas vezes pequena e imperfeita, mas que nós possamos continuar fiel. Os anos do reino, eles se estendem para acolher gente de todas as tribos, línguas e nações. O reino não é nosso, mas é de Deus. Ele nos chama para sermos luz para os povos, sombra para os cansados e casa para aqueles que são quebrantados. Que assim nós possamos viver esse reino de Deus no já, enquanto o ainda não vem. Porque é assim que nós vivemos. Na verdade, que nós possamos viver o ainda não aqui, contemplando o que já é consumado, aquilo que está por vir, para que assim nós possamos viver para a glória do Senhor. Vamos finalizar esse momento com uma oração.
pedindo para que o Senhor possa nos ajudar a viver para a sua glória, e que assim nós venhamos a contemplar o reino de Deus, que Ele continua crescendo, continua sendo edificado pelo próprio Senhor da igreja. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que nos confronta e nos consola, que nos traz uma realidade grandiosa do Teu reino, Senhor, que continua crescendo, que continua sendo proclamado entre as tribos, entre povos que ainda não ouviram o Teu Evangelho, mas que também o Teu reino continua sendo real na nossa realidade da igreja local, onde a Tua palavra é pregada dominicalmente, onde o Senhor continua edificando a Tua igreja, onde o Senhor continua trazendo vida para nós. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor possa continuar edificando a nossa igreja, edificando as nossas vidas, nos ajudando a contemplar o Teu reino como o Senhor mesmo apresenta, como Ele é. Que a gente não queira, Deus, um reino criado pela nossa própria mente, mas que a gente aprenda, através dessas palavras, a desfrutar do Teu reino, como o Senhor nos ensinou esta noite. O reino que é invisível, o reino que tem o Senhor, o reino que é imparável, que continua ainda crescendo, o reino que continua edificando as nossas vidas, o reino que aparentemente é pequeno, como um grão de mostarda, mas que continua crescendo e sendo uma árvore que é maior das hortaliças, a ponto de ser sombra e onde os pássaros podem se aninhar. Que possamos, ó Deus, vivenciar esse reino enquanto ele ainda não está totalmente consumado. Que nós possamos, ó Deus, vivenciar entre nós esse reino que o Senhor mesmo instaurou, esse mesmo reino que o Senhor começou. Que possamos aqui nessa terra que é caída, que tem marcas do pecado, que nós possamos olhar tanta destruição, tanto pecado, tantas pessoas que não querem saber do Senhor, mas que elas possam olhar para nós, para a Tua igreja, para o Teu povo, e encontrar alívio para as suas dores, que possa encontrar sombra para os seus momentos de cansaço e de dor, que possa encontrar uma palavra que não está interessada somente em transformações externas, moralistas, como os fariseus faziam, mas que está interessada na transformação de dentro para fora, porque isso é o genuíno Evangelho. Que Cristo morreu na cruz, não somente para sermos boas pessoas, mas para poder nos dar vida, mesmo quando ainda éramos pecadores. Veio para poder perdoar os nossos pecados, nos reconciliar com Deus, nos trazer para o reino da luz, para o reino do Senhor, para que assim nós possamos fazer parte desse reino, proclamando a Tua palavra, proclamando, ó Deus, a Tua verdade, anunciando a Jesus, falando, jogando as sementes, para que assim, ó Deus, no Teu tempo, ela possa germinar, para que assim, ó Deus, o Senhor possa dar o crescimento, para que assim o Senhor possa fazer germinar e assim crescer. Nós temos, ó Deus, o privilégio de poder fazer parte daquilo que o Senhor mesmo começou. Por isso, ó Deus, eu te peço, nos dá ânimo, para que possamos continuar sendo servos fiéis ao Senhor, para que continuemos orando por aqueles que ainda não têm o Senhor,
venhamos a pregar a tua palavra para aqueles que ainda não ouviram, para que possamos ainda continuar sendo fiéis na semeadura, porque, ó Deus, o crescimento, tudo isso diz respeito àquilo que o Senhor mesmo faz. E se o Senhor diz que o Senhor faz, nós não precisamos viver preocupados, ansiosos, para que possa crescer logo, mas que possamos confiar no Senhor. E assim como o homem da primeira parábola, ele semeia e ele vai descansar, ele vai dormir, assim também possamos fazer, possamos semear e confiar que no tempo certo o Senhor fará com que o fim da tua palavra, aquilo que o Senhor quer cumprir com a tua palavra, o Senhor irá cumprir. Como diz o texto do profeta Isaías, a tua palavra cumpre o que apraz. A nós só compete lançar as sementes. Nos ajuda, Senhor, também nesse processo de crescimento e edificação que nós estamos passando. Que o Senhor nos ajude a podermos abandonar os pecados que ainda não abandonamos. Que possamos viver, ó Deus, uma vida de santidade e pureza para a tua glória. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a também, no meio desse processo, olhar para nossas vidas, não simplesmente ver os nossos pecados e que isso nos paralise, mas que possamos olhar que nós temos sido diariamente alvo da tua graça e da tua edificação. O Senhor tem nos ajudado a abandonar os pecados. O Senhor tem nos ajudado a viver de acordo com a tua vontade. O fato de estarmos aqui essa noite é o Senhor mesmo que nos conduz para estarmos aqui. Porque, ó Deus, se estivéssemos de acordo com a nossa própria vontade, nós escolheríamos sempre fazer aquilo que é mal. Porque, ó Deus, o nosso coração é mau. Nós não devemos confiar em nós mesmos, mas nós devemos diariamente mortificar a nossa carne, nos encher do Espírito. Porque, ó Deus, tudo que é de bom, tudo que fazemos de bom, é o teu Espírito que nos conduz. Por isso, ó Deus, eu te peço, nos encha, Pai, do teu Espírito Santo. Nos encha, Pai, para que assim possamos olhar para a nossa igreja, olhar para a nossa vida cristã de acordo com a tua vontade, com os teus olhos, e nós possamos ser usados pelo Senhor na nossa casa, na nossa igreja, e no nosso, onde a gente estiver, que o Senhor nos conduza para a tua glória, e que assim, ó Deus, no tempo certo, nós possamos dizer que combatemos um bom combate. E que agora o Senhor nos leva para perto de ti. Senhor, nos ajuda a nessa caminhada, a viver nesse caminho para a tua glória, vivendo para ti, ó Deus, com fidelidade, ó Deus, com santidade. Nos ajuda, Deus, a refletir o Senhor diariamente. Por fim, ó Deus, eu quero te pedir pela nossa igreja, está nesse processo de revitalização. Continua, ó Deus, motivando, nos dando vida. Continua, ó Deus, nos enchendo da tua vida, para que não venhamos a nos desanimar quando os problemas surgirem. Que não venhamos desanimar quando parece que as coisas não estão caminhando muito bem. Quando nós olhamos para a nossa estrutura e as coisas precisam também de uma transformação. Senhor, que possamos confiar no Senhor. Porque essa igreja não é nossa. Ela tem um dono que é o Senhor mesmo. Nós precisamos, ó Deus, olhar para essas palavras e crer que o Senhor continua comprometido em edificar a tua igreja,
a nós como povo, e também no lugar onde nós podemos nos encontrar e habituar o Senhor. Senhor, que o Senhor abra as portas dos projetos que já foram colocados, das coisas que ainda estão para acontecer, que o Senhor possa, Deus, no tempo oportuno, nos dar um presente de poder ver cada dia mais irmãos e irmãs já chegando para poder completar esses bancos e assim não somente encher a igreja em número, mas também que possamos juntos edificar uns aos outros, glorificar ao Senhor, viver uma vida de qualidade para a tua glória, que possamos ser crentes maduros para o Senhor, e que assim também, no tempo certo, esse prédio ou tudo possa ser também revitalizado e corrigido, as coisas que precisam ser transformadas, para que possamos nos sentir mais acolhidos e possamos também acolher melhor as outras pessoas. Tudo isso, ó Deus, seja para a tua glória, para o teu louvor, mas que até lá continuemos fiéis ao Senhor, animados pelo Senhor, porque, ó Deus, a tua palavra continua sendo pregada, nós continuamos tendo acesso ao Senhor, nós continuamos no caminho, nós continuamos, ó Deus, semeando a palavra, continuamos semeando a palavra para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.